O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez o primeiro discurso dele no Congresso ontem. Na fala, ele afirmou que União Europeia, China, Brasil, México e Canadá cobram tarifas injustas dos Estados Unidos no comércio exterior. Vamos ouvir o que ele disse. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. Bom, Frederico Duboc, especialista em relações internacionais e editor de opinião de Tempo, entra na conversa agora para ajudar a gente a entender mais, né, Fred, sobre essa fala do presidente Trump. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Ontem foi o primeiro discurso dele ao Congresso. Anualmente, o presidente dos Estados Unidos, ele vai até ao Congresso dos Estados Unidos, que é com o Senado e deputados reunidos, boa parte do gabinete, e ele faz um balanço da sua administração. Depois do primeiro ano, ele passa a se chamar Discurso do Estado da União, mas no primeiro ainda é um discurso ao Congresso, e ele falou por 99 minutos. Foi um discurso muito longo, né? Parece que o mais longo da história recente dos Estados Unidos. Ele falou de várias coisas, mas principalmente do mercado interno e da política interna. E dentro da política interna, ele pegou muito pesado numa coisa que está acontecendo nos últimos dias, que é a questão da taxação. E ele anunciou que a partir do dia 2 de abril vai iniciar a reciprocidade. Foi o que nós vimos ali no vídeo. Ele fala: todos os países que aplicaram tarifas ou que aplicam historicamente tarifas aos Estados Unidos vão sofrer tarifas igualmente, né? Realmente, assim, de acordo com a OMC, os Estados Unidos, ele em média aplica 3,3% de tarifas em relação aos produtos importados. No caso do Brasil, em média chega a 11%, na China 7%, a Índia tem um índice um pouco maior, acima de 15%, entre 14% e 15%. Isso aplicados na prática. Então, mas não é a única coisa que leva-se em conta nessa articulação, né? Trump, ele, nesse discurso, ele deixou muito claro essa polarização que existe dentro dos Estados Unidos e que ele agora está expandindo internacionalmente, né, buscando a remodelação do cenário internacional, do arranjo dos países economicamente, politicamente, né? E no caso das tarifas, nesses últimos dias a gente viu a entrada em vigor das tarifas contra México e Canadá, que começaram a ser retaliadas, né? Acho que vamos chamar a Fran para a conversa, porque existe aí essa questão da taxação para o Brasil já há um tempo, né? A gente já falou, inclusive, aqui no Primeira Análise, com a Fran mesmo, para falar sobre essas reações que são esperadas. Por enquanto, nenhum político reagiu, né, Fran? Nenhum membro do governo. Não, assim como em outros casos, até quando foi lá o anúncio no último mês, né, da taxação do aço e do alumínio, que deve entrar em vigor no próximo dia 12, a questão toda, aí pensando em Itamaraty, né, é muito pensando ali numa cautela de talvez ser neutro, até avaliando como a própria União Europeia tem se posicionado e digamos que tem uma participação até muito maior do ponto de vista político e econômica. Então há uma avaliação justamente dessa cautela para ver o que realmente vai ser feito, né? O ministro do Desenvolvimento, de Indústria, Desenvolvimento, Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, inclusive, já teria nessa semana uma reunião marcada com membros da área econômica dos Estados Unidos, justamente para tratar sobre isso. Então se fala até mesmo de uma compensação ali sobre o etanol, para que tenham talvez um recuo em relação ao Brasil nessa questão do aço e do alumínio. Então há uma avaliação, Dani, muito mais de cautela nesse sentido, porque qualquer coisa que possa ser falado agora, porque beleza, o Trump citou, né, mas o Brasil ainda ele não está sendo impactado diretamente.
E aí, então tá nesse compasso de espera. E aí, talvez o Fred até possa nos explicar melhor, porque há uma avaliação também de que até que ponto, né, essa política tarifária de Trump, do que ele está falando agora, vai para frente, porque a gente lembra lá no primeiro mandato dele, né, Fred, teve uma ação parecida ali e 4 meses depois ele recuou de diversas ações. Então, se seria como foi no primeiro mandato dele, né, de ter esse recuo. Fred. Olha, nós estamos vendo o início. Realmente, como você bem pontuou, o Brasil foi citado. Ele, ao longo do discurso, ele se prendeu mais na Índia, na China, Coreia do Sul, e ele foi bastante incisivo. O Brasil, ele tem uma política tarifária com relação aos Estados Unidos, né? Realmente ele aplica mais tarifas em relação aos Estados Unidos. Nós preparamos uma tabela em que mostra mais ou menos essa comparação, né? Se for possível colocar no telão, a gente tem como fazer um pouco aqui esse caso. O etanol que você citou, ele tem uma taxa maior, ele é 18% a taxa que é aplicada sobre o etanol que a gente importa dos Estados Unidos. A gente exporta para os Estados Unidos, a taxa lá mais ou menos é 2,5%. A gente tem uma taxa de carne, 10%, produtos semi-manufaturados de aço, 7,5%, ferro fundido, 3,5%. Dos 10 principais produtos exportados para os Estados Unidos, só 2 possuem tarifas, né, que são produtos químicos. Um deles é um composto usado para produzir o EVA, que a gente usa para embalagens e produtos de resina. Outros são polietilenos. Tem uma taxa alta, inclusive, de 20%. Mas dos outros 10, não. E o Brasil, ele tem, apesar disso, ele não entra numa situação de igualdade com os Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, a balança comercial entre os Estados Unidos e o Brasil, ela é superavitária para os Estados Unidos. Ele tem um volume muito grande de exportações. Nos últimos 10 anos, os Estados Unidos tiveram superávit em relação ao Brasil de 263 bilhões de dólares, né? Então eu imagino que é uma questão que a diplomacia brasileira, o Itamaraty, vai tentar colocar junto ao secretário do Tesouro, que eles iriam se reunir na semana passada, antes do Carnaval. Por agenda do secretário do Tesouro, ele foi adiado para os próximos dias. Imagino que seja entre essa semana e o começo da próxima semana. Mas deve colocar isso na mesa, né? As diferenças desse volume de negócios entre um e outro. Porque a guerra comercial dos Estados Unidos com a China e com o Canadá, por exemplo, está baseado no superávit que China, México, Canadá tem em relação aos Estados Unidos. A gente pode, então, acho que essa questão dessas negociações, enfim, desse esforço do Trump de taxar, tem muito a ver com aquilo que a gente já tinha falado antes, dessas negociações individuais com os países ali, né? Então, esse sentar à mesa com representantes brasileiros, com representantes de outros países, enfim, é realmente o intuito dele, no final das contas. Beleza, vou taxar vocês, mas nós podemos negociar entre nós. Vamos entender aqui. Eu acho que é legal a gente trazer aqui agora o que a gente preparou para mostrar o que a gente importa, né, também dos Estados Unidos, para entender quais são as coisas que podem chegar aqui. Esses seriam os produtos que a gente teria mais risco de sofrer uma taxação. Esses são os que a gente exporta. Esses são os principais produtos exportados pelo Brasil no ano passado, né? São óleos brutos de petróleo, 5,8 bilhões de dólares em exportações. Ao todo, do ano passado, nós exportamos em torno de 40 bilhões. São produtos semi-acabados de ferro e aço, aeronaves, café não torrado e gusa. Você presta atenção que esses 4 últimos produtos aí dizem respeito diretamente a Minas Gerais, que são produtos da pauta de exportação de Minas Gerais, né? Já do ponto de vista do que a gente importa dos Estados Unidos, nós temos também uma balança, uma lista, aí nós estamos vendo motores e máquinas não elétricos, né? Óleos combustíveis, a diferença são óleos, a gente exporta óleo bruto e
recebe óleo refinado ou tratado, que tem um custo mais elevado. Também aeronaves, né, produtos de indústria de transformação e gás liquefeito. Você vê que a diferença está numa pauta semi-elaborada que a gente exporta para lá e produtos com maior valor agregado que a gente importa. Por isso essa diferença no índice. E nessa questão, isso pode acontecer. A ANCHAM, a Câmara Americana do Comércio, faz um cálculo falando o seguinte: ainda que a taxa da OMC em média seja 11%, pegando em consideração esses produtos que a gente realmente importa, que tem volume para os Estados Unidos, a nossa taxa mal chega a 2%. Então seriam esses argumentos que a gente poderia colocar na mesa, né? E é um argumento que a Fran pode até me ajudar aqui. O vice-presidente Geraldo Alckmin chegou a falar sobre isso há alguns dias atrás, dizendo que nós não teríamos grandes problemas, não é isso, Fran? Ele fez a comparação justamente relacionada a esses números que você citou da balança também, mas eu acho que agora, né, Fred, a gente tem uma outra questão que é justamente se fala de que com essas taxas e tudo, teria abertura aí de um mercado, né? E a gente estava até discutindo isso na reunião de pauta, né? Como também que o Brasil teria essa capacidade, né? Mas como é importante também pensar a longo prazo, né? Justamente em relação com isso, porque poderia justamente impactar na inflação, né? Uma preocupação que já vem do governo Lula há muito tempo. Então, antes, quando a gente falava nos 2 primeiros anos do 3º mandato de Lula, tinha muito uma questão aí que a gente viu o presidente falando muito disso e na época atribuindo essas questões ao então presidente do BC, né, o Roberto Campos Neto, mas essa continua sendo uma preocupação, né? Eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer, e aí vocês me corrigem se eu estiver enganada, mas é basicamente, né? Porque vai aumentar exportações, mas a oferta interna ela pode ser de certa forma reduzida, isso pressionaria, né, o preço no Brasil e, pressionaria o preço no Brasil e isso ali impactaria na inflação, que é uma preocupação se a gente for pensar, principalmente do ponto de vista hoje da popularidade do governo Lula e principalmente relacionado ao quê? A questão dos alimentos. Tanto é que está marcada para amanhã uma reunião que iria acontecer também na última semana com representantes do setor de alimentos de todo o Brasil para falar sobre essas questões, porque há uma expectativa do governo de que a safra melhore até a metade do ano, então que isso impacte ali, quando a gente chegar nas gôndolas, o preço está menor, né? Mas isso também está associado a outras medidas. Então, por isso que também essa preocupação de tentar, como vocês disseram, né, fazer essa negociação individual para impactar o menos possível. Lembrando que o presidente Lula, até numa tentativa dele se posicionar, né, de mostrar a soberania do Brasil de certa forma, ele falou, né, se taxar, a gente vai taxar de volta. Mas a gente sabe que na hora das negociações não é bem assim, uma vez que é preciso... Enfim, principalmente a gente falando de política externa, né? Se a gente for falar ainda mais do Itamaraty, cada palavra importa, cada coisa importa. Então o Alckmin tá na frente disso justamente para tentar achar um meio termo, porque se impactar no preço do alimento aqui no Brasil, aí é mais uma preocupação e o governo Lula não quer ter isso, principalmente porque a gente está próximo das eleições de 2026. Tem uma coisa muito importante. Nas primeiras taxações, na primeira guerra comercial entre China e Estados Unidos, a China deixou de comprar 8 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos. E no Brasil, coincidentemente, aumentou em 4 bilhões. Aí aumentou todo esse volume de mercado que a gente viu até hoje. Tanto é que hoje a China é nosso principal parceiro comercial e os Estados Unidos são o segundo. Para essa guerra comercial, há uma estimativa, porque, por exemplo, alguns produtos a gente já é muito fornecedor, já tem um mercado significativo para a China, como, por exemplo, a soja ou o algodão. Mas outros produtos podem abrir. Por exemplo, os Estados Unidos é um grande comprador, vendedor de frango para a China, de carne de porco. E frango, ele é, se não me engano, o segundo maior vendedor de frango. Se a gente aumentar a nossa venda para lá, que é muito bom, gera mais receita, gera mais recursos, ao mesmo tempo, você diminui a oferta local. Né? Porque o preço está valorizado, você vai ter um negócio. E o estoque é limitado, ele é finito. Então, se está exportando, vai ter menos no mercado interno. E a gente já está vivenciando um aumento de preço, tanto de aves, quanto nós tivemos pouco antes do carnaval, aquela disparada do preço do ovo. É uma questão que pode impactar.
Né? Acho que é uma discussão que ela, assim, né, aquela discussão que a gente tem sobre o PIB, que o PIB, ele significa muito para um país, óbvio, mas que ele não impacta, que ele pode, inclusive, significar perdas para a população de uma forma geral, né? Se você tem, por exemplo, uma balança comercial, uma exportação muito grande de alimentos, você vai ter um PIB alto, você vai ter um superávit ali no comércio exterior, mas você vai ter uma falta de abastecimento, né? Um abastecimento prejudicado internamente e inflação e preço e tudo mais. E eu acho que uma coisa que a gente pode trazer aqui também, Fred, que a gente comentou também na reunião, é a questão do impacto disso nos Estados Unidos, mesmo que o Brasil consiga negociar, que a gente consiga negociar taxas ali, enfim, melhores e que prejudiquem menos a exportação e a produção, essa política nos Estados Unidos com outros países também impacta o mercado de lá e impacta aqui diretamente se o mercado de lá acabar sofrendo mudanças, né? Sim, a política de Trump, ela pensa de uma forma unilateral, né, e de forma nacionalista. Mas o mundo inteiro é interconectado, é interdependente, e todas essas relações acabam gerando impactos, tanto na economia internacional quanto na economia doméstica, né? Dito isso, nós vamos falar alguns números aqui, assim. Todo esse contexto das tarifas que o Trump está falando faz parte de uma mensagem que ele enviou ontem nesse acordo, pedindo a aprovação rápida do Congresso de um pacote de corte de gastos de 2 trilhões de dólares e de cortes de impostos de 4 trilhões e meio de dólares. Né? Seriam mais ou menos 6,7 trilhões de dólares em cortes de gastos para poder aquecer a economia dos Estados Unidos. Mas essa guerra comercial tem um outro lado e tem um custo alto. O Laboratório Yale de Gastos Públicos, ele estima que isso daí vai dar um custo para o cidadão. Essa guerra comercial que ele está usando para poder pressionar todo esse resultado internacional vai dar um gasto individual para as famílias de $2.000 em novas taxas, porque essas taxas vão ser repassadas para o consumo. Sim. Geram novos encargos para as famílias, geram um custo, são $2.000 por família. A estimativa é que, ao longo prazo, um outro organismo, que é o Comitê Não Partidário de Orçamento Público Independente, ele fez um cálculo de que essa guerra tarifária geraria um custo entre 5 trilhões e 11 trilhões de dólares. Ou seja, a economia de 6,7 trilhões que ele está promovendo, que ele está esperando para a população, vai acabar gerando uma dívida muito maior, em torno de 4, 5 trilhões, né, que vai se acumulando. E vamos pensar mais uma coisa, que vai ter reflexos na inflação, como a Fran falou. Nós estamos falando em aumentos de custos públicos. Isso é inflação nos Estados Unidos. Uhum. Lá, a projeção para esse ano é que deva terminar no ano com a inflação de 6%, 5,5%, 6%. Atualmente é 3%. E eles estão tentando baixar os juros. Se eles não baixarem os juros, que está em 4,5%, eles já interromperam na última reunião, estava em 5,5% no governo Biden, baixaram agora, mas ainda há uma pressão para custos internos. E aumentando os custos internos, eles vão ser obrigados a aumentar juros, aumenta os títulos do Tesouro, aumenta os juros internacionais e acaba refletindo na gente aqui, né, Fran, que aumenta os nossos juros para poder concorrer. Efeito dominó, né? Não tem como pensar nos Estados Unidos, acaba sendo realmente, né, a maior nação em termos do que pode trazer para todos esses países, né? Por isso até, Fred, que o pensamento interno, principalmente quando a gente pensa em governo brasileiro, é justamente em função do que também pode gerar internamente lá nos Estados Unidos, se aguarda muito um recuo de Trump, assim como foi lá no primeiro mandato. Parece que é como se ele estivesse colocando todas as cartas na mesa agora, né? Muito também
para mostrar esse início de governo um pouco mais forte, para mostrar que o que ele estava falando não era só bravata, mas aí depois viria esse recuo. Agora, até que ponto também se pode acreditar ou não de que vai vir um recuo, assim como foi lá no primeiro mandato, porque é como se ele estivesse apostando alto, mas em algo que vai gerar prejuízos para os próprios Estados Unidos, né? É uma impressão de que ele está pensando muito em curto prazo, né? É sempre são decretos e taxas, enfim, anúncios de coisas que a gente entende, e a análise que existe é que a longo prazo elas vão trazer consequências muito piores, mas que no momento elas geram ali muita repercussão e ele se mantém, né, no noticiário, ele se mantém em alta, ele se mantém na mídia. A gente até conversou sobre isso, né, Fred, falando que isso é um tema inteiro do Primeira Análise pra gente falar sobre como ele se mantém sempre ali no assunto, ele tá sempre sendo, né, ele é sempre assunto, enfim, no mundo inteiro, porque realmente ele, por um lado, ele entende, né, todo esse impacto que a economia dos Estados Unidos tem sobre o mundo, mas por outro também, eu não sei até que ponto ele está fazendo esse cálculo de longo prazo, ele está entendendo que essas medidas vão trazer malefícios ali para o próprio país que ele governa. Inclusive, a gente tem a questão das pessoas que são responsáveis por gerir, por cuidar, enfim, das armas nucleares, né, que foram demitidas e recontratadas depois às pressas, né, Fred? Sim, do NNSA, foram mais ou menos 100 técnicos de um laboratório no Texas responsáveis por montagem de ogivas nucleares. E aí essas pessoas demitidas, como a gente falou aqui um dia no Primeira Análise, disponíveis no mercado, o NSA, né? NNSA, sem esses profissionais para cuidar desse material. E aí acaba que depois essas pessoas são contratadas de novo às pressas, porque, peraí, entendeu-se que foi um erro que aconteceu, não era para ter feito isso. Então, assim, eu não sei até que ponto ele está entendendo, né, qual que é o cálculo político, né, dele? Exato. Essa é uma dúvida. É a grande dúvida. A gente não... Aparentemente, ele propõe criar um novo ordenamento internacional, né? Ele está criando... Ele está rompendo com a OMC, que ele está rompendo com a OMS, ele já... Nesse discurso, ele falou da saída da OMS, ele falou do rompimento com a Organização de Direitos Humanos da ONU, ele quer romper com o Pacto de Paris, todas aquelas relações multilaterais, ele está rompendo com vários dos mecanismos que foram construídos de segurança, estabilidade econômica, de regulação ambiental após a Segunda Guerra Mundial e que permitiram uma estabilidade, inclusive durante a Guerra Fria. Agora ele está propondo uma nova ordem e a gente não tem muita ideia de que ordem é essa. A gente sabe que é uma ordem que os Estados Unidos ditam as regras. Exato. Porque ele fala isso claramente. Mas a gente não sabe qual a estabilidade que esse novo mundo que ele propõe vai ter. E até mesmo qual estabilidade isso vai ter para os próprios Estados Unidos.